Vamos conversar sobre o fato de que nós não temos tempo para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer? Esse é um assunto extremamente importante e eu resolvi sentar aqui para conversar sobre isso com você. E se você é aquela pessoa que fica falando, não, essas coisas aí, ó, exigem muito tempo, não tenho tempo para fazer isso. Nossa senhora, eu já tenho muita demanda, muita coisa aqui. Como é que eu vou parar ainda no meu dia para fazer essas coisas aí que o pessoal tá falando no trio feminino, plano in, né? Como é que eu vou fazer isso se eu não consigo dar conta de tudo que eu tenho para fazer? Se você é a pessoa que sai repetindo isso, pois bem, sente-se aqui comigo, porque esse mês foi o mês que eu me peguei falando isso. Isso que já estou aqui na caminhada do plano in faz algum tempo, né? Eu aqui tô tentando estimular vocês e esse mês eu falei isso para mim mesma. Não sei se você percebeu, março, pelo menos aqui, foi um mês muito conturbado, assim. Parece que março, ao mesmo tempo que passou super rápido, pisquei e passou. Parece que foi um mês que demorou 300 dias para passar de tanta coisa que aconteceu, né? Então, assim, em março eu quase surtei de coisa para fazer, de problema acontecendo, de tudo saindo fora do eixo, assim, caos e confusão total. E qual que foi a primeira coisa que eu larguei em mim? Foi cuidados pessoais. Assim, essa questão do feminino é o primeiro ponto que a gente larga. Fala se não é. A casa continua de pé, a casa continuou sendo limpa toda semana, a casa continuou funcionando, o trabalho continua acontecendo, as demandas todas continuam acontecendo, a gente dá um jeitinho. Qual é a primeira coisa que a gente abandona quando a gente não tem tempo? A gente, nós mesmas, né? E eu me vi repetindo isso e foi quando eu parei de ser, opa, peraí, aí tá uma armadilha, eu não posso cair nisso. E eu vou segurar esse tema para conversar com as meninas e por isso eu estou aqui agora gravando esse vídeo para vocês. Quando a gente tá nessa demanda gigantesca, muita coisa acontecendo, muita demanda, muita coisa, muito trabalho, meu Deus, eu não tenho tempo para nada, é justamente a gente que nós abandonamos por primeiro. A gente deixa de fazer a unha, a gente deixa de cuidar da gente, de fazer uma depilação, de tirar uma sobrancelha, de tirar aí 5, 10 minutinhos toda noite para fazer um chazinho, para fazer um escalda-pés. A gente começa a se vestir tudo de qualquer jeito, não é assim? Fala se não é assim. Aqui foi assim. E aí foi quando eu percebi que eu tava começando a me desgostar, não tava mais gostando de sair para ir pro escritório, por exemplo, queria mais ficar em casa. No dia que eu tinha um pouco mais de tempo, eu tava me arrumando, que eram os dias que eu ficava em casa. Mas quando eu acordava na pressa, eu fazia tudo o que tinha que fazer, ir pro escritório e, meu Deus do céu, muita coisa, eu praticamente nem me olhava no espelho. E isso é extremamente problemático, porque quando a gente atende todas as outras demandas e a gente não atende a nossa demanda, a gente não atende a demanda do nosso feminino, do nosso cuidado, que sinal que a gente tá mandando pro universo? A gente tá falando pra todo mundo, pro universo, a gente está assim com um megafone daqueles gritando pra todo mundo que tudo tem mais importância do que a gente, né? Tudo é mais importante. A gente sempre fica em último lugar. E aí, quando eu me vi nisso, o que logo veio na minha cabeça? Do que eu logo lembrei? Daquilo que eu sempre falo pra vocês. Menos automimo, mais autocuidado. Por que isso? Porque quando a gente se pega nesses momentos sem tempo, com muita coisa pra fazer, nessa loucura da vida, né? A vida acontece e a gente tenta equilibrar todos os pratinhos. E essa frase, né, menos automimo e mais autocuidado, ela é pra gente se lembrar de que nesses momentos a gente vai querer se mimar o tempo todo. Nesses momentos a gente vai querer não se autocuidar, mas se automimar. E o que é o mimo? É a gente não querer fazer alguma coisa pra gente, não querer fazer uma caminhada, não querer ir pra academia, não querer fazer uma comida mais saudável e pedir um delivery. É a gente se jogar no sofá e ficar ali no celular, né, assim, olhando o feed por 40 minutos, 1 hora às vezes, sem ver nada, sem absorver nada, sem estudar nada, ao invés de sentar e pegar um livro, ao invés de fazer alguma coisa boa, não é? Tudo isso é mimo. Quando a gente diz, ai não, eu tô muito cansada, já fiz muita coisa hoje, eu mereço ficar aqui.
Eu mereço comer uma porcaria, eu mereço comer alguma coisa que não é tão saudável, ou eu mereço, sei lá, fazer o quê? E a gente não faz aquilo que nutre o nosso cuidado pessoal, não faz aquilo que nutre o nosso feminino, isso é automimo. E isso é extremamente prejudicial. Isso aí é uma armadilha pra gente se afastar cada vez mais dessa mulher feminina que a gente tá tentando cultivar. Eu estava esses dias atrás conversando com a Bruna, vou deixar o Insta dela aqui embaixo que vale muito a pena seguir ela. Ela também fala muito sobre feminino, feminilidade de uma forma geral, e ela falou exatamente isso. Nesses momentos que a gente tá com a vida muito agitada, aquela guerreira, sabe a mulher guerreira, a que luta, que batalha, aquela que sofre pra ter as coisas, aquela mulher guerreira que assim, é o homem do negócio, sabe? Essa mulher guerreira, ela chega assim, ó, com os dois pés na porta. É só a gente dar uma desapegada um pouquinho, é só a gente dar uma aliviada nesse cuidado que a gente tem de ser mais feminina, de cultivar mais esse feminino sutil, essa alegria, esse plano yin de uma forma geral. Quando a gente abandona um pouquinho isso, a guerreira vem com os dois pés na porta. E a guerreira é ruim, a gente sofre sendo a guerreira, né? A gente sofre sendo essa mulher que batalha por tudo, que luta para ter qualquer coisa, que tudo é muito difícil. Para eu conseguir alguma coisa que tenho que travar uma luta. A gente não quer ser assim, né? A gente não quer passar por isso. E a guerreira é aquela que cuida de todo mundo e não consegue receber o cuidado, não é cuidada por ninguém, né? A guerreira sofre. E quando a gente desapega um pouquinho, justamente pela vida agitada, vida corrida, a guerreira, ela vem e toma a frente de tudo. E foi o que eu comecei a perceber comigo mesma. E essa guerreira, a Bruna fala muito isso, que ela vem, mas ela vem sempre num sentido de luta. Ela nunca vai achar uma solução fácil para algo que está acontecendo. Ou ela não acha, por exemplo, uma solução que é leve e gostosa. Não, ela sempre vai para o lado mais difícil. E às vezes você tá com algum problema na sua frente, alguma demanda muito grande, e quando você tá nesse arquétipo da guerreira, você só vai encontrar formas difíceis de resolver aquilo. Que às vezes, quando você sai disso e você entra mais na polaridade yin, mais feminina, você relaxa e você consegue pensar outras alternativas, outras coisas para resolver problemas, às vezes sem sofrer, sem precisar travar uma batalha, uma luta e assim por diante, né? Então o meu convite, assim, essa provocação desse vídeo hoje aqui com vocês, é bem um bate-papo, assim, rapidinho mesmo, porque eu quero que você pense aí. Quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa por você, de se autocuidar, de tentar cultivar esse plano yin, desde que seja assim, uma ação por dia, uma ação por semana, colher uma flor, plantar alguma coisinha, ter uma florzinha num vaso em casa, né? Fazer um escalda-pés, fazer um chazinho à noite, ler um livro, colocar uma música gostosa para ouvir. Tudo isso são ações do plano yin. E quantas vezes você deixou de fazer algumas dessas coisas que seriam fáceis, só que você precisa levantar a bunda do sofá, você precisa guardar um pouco o celular, você precisa ir preparar uma refeição um pouco mais saudável, e você deixou de fazer isso justamente porque você estava se mimando, querendo se compensar pela vida corrida, pela vida agitada, pelas circunstâncias que acontecem, né? Só que aí, quando a gente pensa nisso, o que vem na nossa mente também? A gente não vai ter o mundo ideal. Nunca. A gente sempre vai ter uma outra coisa para dizer não. Mas isso aqui tá me atrapalhando. Quando isso daqui tiver resolvido, eu vou sim fazer. Será mesmo que a gente vai fazer? Eu fiquei quase um mês sem gravar vídeo aqui pro YouTube para conversar sobre esse assunto com vocês. Justamente porque eu estava nesse processo, eu estava nessa loucura, sem praticamente olhar para mim, falar comigo desses assuntos, né? Sem falar comigo mesma. E é isso que eu fiquei me perguntando. Tá, eu vou esperar o momento ideal para eu gravar esses vídeos e continuar o plano com as meninas? O momento ideal não vai vir. E aí hoje, sentei aqui, coloquei um vestidinho, que agora eu tô usando vermelho, não sei se vocês repararam. Tô usando um vermelhinho, que é uma cor que eu nunca usava. Enfim, coloquei um vestidinho, tô no meu cenário ideal? Não. Tô na gravação ideal? Não.
tô no momento ideal? Não. Mas é o momento que eu parei, me cobrei para estar aqui com vocês. E às vezes essa cobrança não é para você gravar um vídeo, não é para você, sei lá, fazer comida saudável, como eu falei. Às vezes essa cobrança é para você conseguir soltar o cabelo, arrumar um pouquinho, fazer uma maquiagenzinha, mesmo que seja leve, colocar uma roupa bonitinha. Porque aí também, olha só, uma outra provocação agora que veio na minha mente. Quantas vezes a gente fala que não? Eu não vou me arrumar porque se eu vou me arrumar, eu vou me arrumar para os outros. Não tem isso hoje de que se arrumar para os outros é um problema, né? Se fala muito assim, não, você tem que se arrumar para você. Você tem que estar bonita para você, você tem que passar maquiagem para você se sentir bem. Só que o que acontece? Os nossos dias onde a gente não está se sentindo 100% bem, eles são a maioria. E se eu ficar esperando esses dias onde eu me sinta linda, maravilhosa, né? Aquela coisa, ai, hoje eu estou me sentindo muito bem, eu vou me arrumar para mim mesma. Esses dias são a minoria. Se eu ficar esperando esses dias, quando que eu vou me arrumar, né? E qual é o problema de colocar uma roupa mais bonita, se arrumar um pouquinho mais, arrumar o cabelo, passar uma maquiagem para que você tenha uma entrega maior para o seu marido, por exemplo? Qual é o problema, né, de se arrumar para os outros, se esse outro for o seu filho, a sua filha, o seu marido? Qual é o problema disso? Não tem problema com isso. E isso, às vezes, é muito mais motivador do que esperar pra gente se arrumar pra gente mesma. Porque às vezes a gente não quer nada com nada. Mas se a gente pensa, tá, será que o meu marido, meu noivo, não vai ficar mais feliz de ter uma mulher mais bonita do lado dele? Eu acho que ele vai, então eu vou me arrumar por ele. E não tem problema nenhum quanto a isso. Falaram pra gente que era errado isso? Falaram pra gente. Eu já ouvi várias vezes, não se arrume pra ele, se arrume pra você. Mas e se esse ponto for o motivador para você sair do automimo e você entrar no autocuidado? Isso não é maravilhoso? Você está tentando ter uma relação melhor, você está tentando fazer com que os seus filhos admirem uma mãe mais bonita. Esse pode ser o ponto, então, que faça a gente voltar para o nosso feminino. Esse vídeo, enfim, são várias provocações que eu trouxe para você pensar mais nisso. A gente não vai ter o tempo ideal, a gente não vai ter o tempo sobrando que a gente gostaria, quase nunca nessa vida, né? A gente não vai ter o momento ideal, e se a gente ficar esperando ter tempo para planejar as coisas que a gente gostaria de fazer, ter tempo para fazer e executar o plano I, ter tempo para a gente se cuidar, talvez a gente nunca faça isso e a gente perca bons momentos, né? Porque às vezes quando a gente encara a preguiça de frente, levanta do sofá, arruma o cabelo, bota uma roupa, as coisas melhoram, o dia melhora, parece que a gente se sente até mais produtiva e talvez as coisas funcionem melhor dessa forma. E você tá deixando de fazer isso por ficar sempre se colocando nessa posição de talvez, eu não vou me cobrar muito porque eu fiz já muita coisa, eu mereço ficar aqui jogada no sofá. Né? Quero que você faça esse exercício aí pra mim e me conta se esse vídeo aí fez sentido pra você, se essas coisas que eu falei fizeram sentido, ok, gente? Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Um beijo e até!